Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos iniciar mais um grande módulo e agora chegou a hora da legislação do trânsito. Assunto muito interessante, assunto gostoso, um assunto na qual todos nós temos aí um relacionamento direto com o assunto, com o trânsito. Por quê? Porque nós vivemos, nós nos deslocamos aí no dia a dia e a gente sempre depara com o trânsito. Então fica muito mais fácil a gente explicar. Primeira aula de legislação de trânsito, uma aula introdutória e ao mesmo tempo nós já vamos trabalhar conteúdo, tá? Um assunto muito gostoso de legislação do trânsito, né? Professor, quando a gente fala de legislação do trânsito, nós estamos falando de quê? Né? Nós estamos falando aqui de lei, né? Legislação, né? Primeiro assunto vem o quê? A palavrinha lei, né? Lei, né? Professor, trânsito. Quando nós estamos falando de trânsito, nós estamos falando do quê? Do Código de Trânsito Brasileiro, que é a principal legislação. Ou seja, legislação do trânsito, nosso fio condutor da nossa aula será a Lei 5.503, de 23 de setembro de 97, que é a lei que instituiu o nosso devido Código de Trânsito, né? Então, este curso, o fio condutor de todas as nossas videoaulas será o Código de Trânsito Brasileiro, que o Código de Trânsito Brasileiro é o principal aí objeto de questões da prova de concurso público. Pode ter certeza absoluta que no final do curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai ficar muito competitivo. Professor, esse curso, o senhor somente vai abordar o Código de Trânsito Brasileiro? Claro que não. O Código de Trânsito Brasileiro, o CTP, aliás, vai ser o quê? O fio condutor. Tá? E aí, professor? E aí, no decorrer do curso, tá? Sempre que necessário, nós iremos aprofundar e fazer um reforço pedagógico com as resoluções do CONTRAN. O que é o CONTRAN? O CONTRAN é o principal órgão aí normativo do Sistema Nacional de Trânsito, CONTRAN, a gente vai estar estudando. Ou seja, você vai ter um estudo completo. Professor, o que mais? Gente, este curso pode ter certeza que vai te deixar muito competitivo. A gente vai abordar 100% o Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos abordar as principais resoluções do CONTRAN. Né? Prof, por que o senhor disse principais? Porque nós temos aí centenas e centenas de resoluções do CONTRAN. E a gente vai abordar as principais resoluções, claro, aquelas aí que são cobradas em concurso público, a gente vai trabalhar. Tá? Prof, é uma lei, sim, é uma lei, né? Lei 5.503 de 97. É somente essa lei? Não. Né? Nós iremos abordar essa lei e mais as suas alterações. Muito importante isso aqui, gente. Preste muita atenção. Essa lei, Código de Trânsito, claro, trata de trânsito. Né? Trânsito é um assunto complicado no Brasil. É um assunto bastante complexo. É um grande desafio que o Brasil tem aí em relação ao trânsito. O que significa dizer? Significa dizer que essa lei 9.503 de 97 é uma das leis que mais foram alteradas aí no decorrer da sua vigência, dada a complexidade do trânsito, ou seja, quase todos os anos nós temos aí alterações no Código de Trânsito Brasileiro. E este curso, você pode ter certeza que este curso aqui é um curso super atualizado, é um curso aí que nós temos aí, é um curso perene, né, permanente aqui da La Concurso, na qual eu, professor Luiz, eu abracei a legislação do trânsito e você pode ter certeza. Por exemplo, olha só, eu gravei a aula hoje, né, terminei de concluir o Código de Trânsito Brasileiro, mais ou menos aí umas 40 videoaulas, que é a previsão desse curso aqui do professor Luiz. A gente vai estar trabalhando 40 videoaulas, um curso completo, muito competitivo, artigo aí, eu não vou dizer que são todos os artigos do Código de Trânsito Brasileiro, mas artigo por artigo, dos principais artigos aí que são cobrados na prova de concurso, teve uma alteração. E aí, professor? Aí pode ter certeza absoluta que essa parte que foi alterada
tá certo? Que foi alterado, o professor vai fazer uma atualização no curso imediatamente, porque o nosso curso é 100% atualizado, né? Professor, vamos lá, primeira aula, então tem essa prerrogativa de explicar um pouquinho. Então, a metodologia do professor Luiz, que a gente vai subdividir o máximo possível dos assuntos, e cada assunto a gente vai trabalhar em uma aula específica, né? Este curso é somente teoria? Não, este curso ele é teoria e exercícios. Então, durante todas as nossas videoaulas, pode ter certeza, em todas as nossas videoaulas, durante as aulas, nós estaremos resolvendo centenas de exercícios no decorrer do curso, né? Então, é um curso muito competitivo. Então, aula 1, legislação do trânsito. O fio condutor da nossa videoaula vai ser o Código de Trânsito Brasileiro. E a primeira aula chama-se Disposições Preliminares. Professor, disposições preliminares de quem? Do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, nesta aula, nós já iremos estudar do artigo 1º ao artigo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, com certeza aí potencial questão de prova. Bacana? Feitas essas considerações iniciais, vamos começar o nosso estudo aqui de legislação de trânsito, em especial o Código de Trânsito Brasileiro, né? Código de Trânsito Brasileiro é uma lei, está aqui, né? Institui o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, de 97. Prof, o senhor já falou isso? Já falei. Vamos lá. Gente, papo reto, tá? Papo reto. Se você assistir todas as nossas videoaulas de trânsito, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, fazer os exercícios propostos, você pode ter certeza absoluta que no final do curso você vai estar muito, mas muito competitivo para acertar todas as questões de prova. Este aqui não é um assunto difícil. Isso aqui é um assunto tranquilo, não é um assunto complexo, é um assunto que tem uma lógica, tem uma racionalidade. Então, se você entender essa lógica, essa racionalidade e fixar os principais conceitos, ninguém segura você. Então, primeira orientação pedagógica. Gente, preste atenção. Essa é a primeira aula. Vamos estabelecer aqui um acordo entre as partes. Antes da gente prosseguir a nossa videoaula, eu vou pedir para você que você tenha em mãos a Lei 9.503 de 97. Professor, aonde eu consigo isso? Vai lá no site do Planalto, lá está sempre atualizado, planalto.gov.br, Lei 9.503, você tem que imprimir essa lei, salvo engano, essa lei tem 391 artigos, tá certo? Imprime frente e verso para não gastar muitas páginas aí, e você vai ter essa lei na mão, e no decorrer da aula você tem que ter esse dispositivo, porque você vai fazer muitas alterações nesse dispositivo, ok? Vamos lá, institui o Código de Trânsito Brasileiro. Esse Código de Trânsito Brasileiro é uma lei bastante completa. Nós temos aí em torno de 20 capítulos na lei. Olha só. Então, temos aqui, primeiro capítulo, disposições preliminares, artigo 1º ao 4º, que nós iremos estudar nessa aula. Então, nessa aula, a gente já fez essa introdução e já vamos direto nas disposições preliminares, que nós temos aí a incidência de algumas questões de concurso sobre as disposições preliminares, né? Em seguida, a gente vai estar estudando o Sistema Nacional de Trânsito, todos os órgãos e entidades que compõem o sistema, também questão certa na prova. O terceiro capítulo das normas gerais de circulação e conduta, eu digo sem medo de ser feliz, que esse capítulo 3º das normas gerais de circulação e conduta, mais a das infrações, que está no próximo slide, são os assuntos mais cobrados na prova de concurso. E, claro, se é um assunto mais cobrado, nós vamos fazer o quê? Um grande reforço pedagógico para vocês, né? Aí nós temos o 3A, da condução de veículos por motoristas profissionais, capítulo 4, dos pedestres e condutores de veículos não motorizados, 5, do cidadão, 6, da educação para o trânsito, 7, da sinalização de trânsito. Essa da sinalização de trânsito aqui, por exemplo, nós vamos ter que fazer um grande reforço pedagógico da resolução do CONTRAN, tá? Porque a resolução do CONTRAN detalha como se deve ser feita a sinalização de trânsito, tanto vertical quanto horizontal, um grande reforço pedagógico. Artigo 8º, da engenharia de tráfego, da operação, da sinalização, do policiamento ostensivo de trânsito. 9, dos veículos. 10, dos veículos em circulação internacional.
9, do registro de veículos, do licenciamento, da condução escolares, da condução de moto frete. 13A, que teve uma alteração recente que incluiu esse capítulo, né? E aí vai, né? Aí nós temos aqui 14, da habilitação, 15, das infrações, o capítulo das infrações com o capítulo das normas gerais de trânsito são os dois assuntos aí mais cobrados nas provas de concurso público, vocês podem ter certeza. Das penalidades, das medidas administrativas, do processo administrativo, dos crimes de trânsito e, finalmente, o último capítulo, o capítulo 20, que dá as disposições finais e transitórias, né? Prof, qual que foi a metodologia aqui da lá concurso do professor Luiz, né? Nós, para tornar o assunto mais agradável, para potencializar a fixação do assunto, vocês já perceberam que no Código de Trânsito Brasileiro nós temos diversos capítulos, né? E para ficar competitivo, papo reto, cara, você vai ter que estudar tudo. Né? Tudo. Pode ter certeza. Então é o seguinte, para você ter uma visão espacial do assunto e para você se autocontrolar e monitorar o seu progresso nos estudos, o professor Luiz vai estar gravando assunto por assunto. Tá? Então, no total, tá, a gente está estimando aí que nós teremos esse módulo de trânsito em torno de 40 videoaulas. Cada videoaula, um assunto específico. Né? Professor, qual que é outra estratégia? Isso aqui também é para quê? Para que a gente sempre tenha um curso super atualizado. Por quê? Alterou alguma coisa em relação ao capítulo do cidadão. Claro, do cidadão, eu vou analisar essa alteração, vou preparar uma aula com a alteração e vou regravar o assunto código do cidadão, por exemplo. Ou seja, garantia de sempre estar estudando com um assunto aí muito atualizado. Então, vem comigo. Dar disposições preliminares, né? Disposições preliminares do quê? Disposições preliminares, ou seja, iniciais, né? Iniciais referente o quê? Ao Código de Trânsito Brasileiro. Esse capítulo primeiro, para vocês terem uma ideia, o que nós vamos estar tratando desse assunto, ele tem 4 artigos. Né? Temos o primeiro artigo, que papo reto para vocês, que provavelmente vocês terão uma questão na prova do capítulo uma questão na prova você vai ter do capítulo 1, pode ter certeza. E do capítulo 1, uma questão na sua prova, você tem aí 80% de chance de ser cobrado o artigo 1º. Então, o artigo 1º, nós temos a cabeça do artigo, o caput, né? E nós temos aí 5 incisos. Né? O primeiro artigo, o caput do artigo, a cabeça do artigo, ele vai falar do princípio da territorialidade, ou seja, aonde que vai ser aplicado esse Código de Trânsito Brasileiro. Né? Professor, é simples, claro, é simples, mas tem alguns detalhes que o examinador gosta de explicar. Então, conceito da territorialidade, ou seja, onde vai ser aplicado o Código de Trânsito Brasileiro. O parágrafo 1º vai trazer o conceito de trânsito. Parágrafo 2º, ele vai trazer os direitos e os deveres. O parágrafo 3º vai trazer a responsabilidade objetiva do Estado em reparar o dano. O parágrafo 4º foi revogado, a gente não vai tratar sobre ele. E a prioridade, a gente vai tratar das prioridades do trânsito no parágrafo 5º. Então, esse aqui é o primeiro artigo, a gente vai trabalhar todos esses assuntos aqui nesta aula. Né? O artigo 2º, ele vai trazer o conceito de vias terrestres. O artigo 3º e o artigo 4º vai falar da aplicabilidade da lei. Professor, qual lei? Código de Trânsito Brasileiro. Bacana? Então, vamos lá. Primeiro, artigo 1º, capítulo 1º das disposições preliminares, ou seja, das disposições iniciais importantes para fazer a gestão e para ter a eficácia do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então, tudo aqui, você tem que pensar, Código de Trânsito Brasileiro. É a Bíblia, é a Constituição do Trânsito, é a lei máxima vigente no Brasil referente ao trânsito. O artigo 1º, o caput, a cabeça do artigo, diz o seguinte, né? O que eu já falei? Professor, vai trazer o princípio da territorialidade, ou seja, aonde que esse Código de Trânsito Brasileiro vai ser aplicado. Né? Por exemplo, antes de ler este artigo, eu pergunto para você dar uma resposta sincera para o professor Luiz. Reflita sobre isso. Você cometeu uma infração de trânsito no Chile. Aí eu pergunto, você vai estar sujeito
as regras do Código de Trânsito ao carro brasileiro. Você, condutor brasileiro, tá certo? Você adquiriu o carro no Brasil, viajou de carro até o Chile e lá no Chile você cometeu uma infração de trânsito. Aí eu pergunto, você estará sujeito ao Código de Trânsito brasileiro ou você vai estar sujeito ao Código de Trânsito chileno? E aí, claro, você vai estar sujeito ao Código de Trânsito brasileiro. Tá? Vamos lá, só isso? Não, tem muita coisa aqui. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, no território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código. Né? Então, está aí. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por esse código. Né? O trânsito de qualquer natureza. Professor, e aí, o que significa esse de qualquer natureza? Né? Qualquer natureza, por exemplo, trânsito de pessoas, olha aí, ó, tá? Trânsito de pessoas, ó, trânsito de veículos e trânsito de animais, por exemplo. Né? Ó, ou seja, o legislador ele trouxe um conceito de aplicabilidade amplo, né? Qualquer natureza, pessoas, veículos, né? Animais e assim por diante. Vias terrestres. Professor, vias terrestres, né? Significa dizer, ó, no solo, né? Professor, se tem vias terrestres, e como é que fica então, professor? Ó, as vias aéreas e as vias marítimas, né? Aí, condução de barcos, por exemplo, você tem um drone, né? Tá lá, tá voando com drone. Então, lá você tem regras de sinal de trânsito, estacionamento. Não. Ou seja, o Código de Trânsito brasileiro ele vai ser aplicado nas vias terrestres, no solo. Né? Não se aplica às vias marítimas e muito menos aéreas. Né? Ah, professor, quais são essas regras aí? São regulamentos aí e são normas específicas que vai normatizar o tráfego aéreo e o tráfego marítimo. Então, não se aplica o CDB. Então, muito importante é isso. Ó, vias terrestres, isso já foi cobrado em concurso público. Aliás, Código de Trânsito Brasileiro, se você fizer uma pesquisa de questões aí, nós temos milhares de questões sobre esse assunto. Então, tudo no Código já foi cobrado. Do território nacional. Quando fala-se do território nacional, nós estamos dizendo que o Código de Trânsito Brasileiro ele vai ser aplicado no Brasil. Né? Abertas à circulação, né? À circulação de trânsito, ou seja, de pessoas, veículos e animais, rege-se por este código. Ou seja, qual que é o código? É o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o princípio da territorialidade. O Código de Trânsito Brasileiro vai ser aplicado nas vias terrestres, ou seja, no solo, no território nacional, certo? Qualquer natureza, pessoas, veículos, animais, eles estarão sujeitos às regras do Código de Trânsito Brasileiro. Então, esse aqui é o artigo 1º. Professor, o que eu tenho que fazer? Cara, você vai ter que fixar esse conteúdo, você vai ter que memorizar, porque esse conteúdo, esse artigo 1º, é um assunto aí potencial questão de prova, já caiu muito, a gente vai fazer alguns exercícios e a gente vai falar agora de duas observações importantes só para fixar o conteúdo. Primeira fixação, esse aqui é o princípio da territorialidade. Qual o território na qual vai ser aplicado o código? Primeiro, no Brasil. Dentro do Brasil, nas vias terrestres, nada de aéreo e nada de marítimo, né? Abertas à circulação. A circulação no trânsito de pessoas, veículos, animais e assim por diante. Então, esse aqui é o princípio da territorialidade. Né? Prof, e o tal de qualquer natureza? Só para fixar o conteúdo. Né? Qualquer natureza, qualquer tipo de trânsito, regular ou irregular, seja de pessoas, animais, automóveis e caminhões, etc. Bacana? Professor, o que é um trânsito regular? Um trânsito regular é o que está de acordo com as regras. Professor, o carro está transitando, tá certo? O animal está transitando, mas ele não está de acordo com as regras. Significa dizer
que o trânsito ele é irregular. Mesmo estando irregular, ele está sujeito aí ao Código de Trânsito. Bacana? Fechou? Vem comigo, vamos fazer um exercício agora. DETRAN, DF 2015, CESP, cargo de inspetor. O referido código aplica-se aos transportes marítimo e aéreo. Professor, qual que é o código aqui? Claro, o código que nós estamos referindo é o Código de Trânsito. Então, o referido código aplica-se aos transportes marítimo e aéreo. E aí, professor, falsa questão. Por que está falsa a questão? Porque o Código de Trânsito ele vai aplicar no solo, né? Ou seja, ele vai ser no território, né? Terrestre, ele vai ser terrestre, não aéreo e não marítimo. Questão que cai muito em concurso público. Bacana, questão fácil, questão aí que aluno dá lá concursos, coloca no bolso facilmente, né? Vamos lá, continuando. Então, artigo 1º, tá? Nós trouxemos aqui o conceito da territorialidade, ou seja, onde o código vai ser aplicado. Claro, território brasileiro, vias terrestres, a qualquer natureza, qualquer pessoa, qualquer animal e qualquer veículo, né? Vem comigo aqui. O parágrafo 1º, muito importante, ele vem completar o caput, o artigo 1º. Ele vai trazer o conceito de trânsito. Considera-se trânsito a utilização das vias, né? Olha aí, das vias, né? Essas vias aqui, você já sabe que serão as vias terrestres, né? As vias de quem? Por quem que vai utilizar essas vias terrestres? Pessoas, veículos e animais. Isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Olha só o conceito de trânsito, né? Então, trânsito, conceito, utilização das vias terrestres por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga, né? Professor, eu entendi essa parte do começo, né? Então, nós temos aqui, nós temos esse parágrafo primeiro, nós podemos dividir em duas partes. Então, primeira parte, quem são essas pessoas, né? Quem são os veículos e quem são os animais, né? Olha só, pessoas, né? Vem comigo. Então, o Código de Trânsito, quando ele vai se referir às pessoas, nós estamos referindo às pessoas físicas, pessoas naturais, e nós estamos referindo às pessoas jurídicas, né? Por exemplo, quando uma empresa de ônibus ela é atuada, né? Não o condutor, mas a empresa de ônibus ela é atuada por desrespeitar uma regra de trânsito do Código de Trânsito brasileiro. Então, olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então, foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então, nós temos aqui, no bloco do CTB, todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova, tem que ser assim. Não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas. Aulas detalhadas, aulas específicas. É realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí
umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau. Clique lá